Boa noite. Tô aqui arrumando minhas coisinhas. Boa noite, turma. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um Evangelho no Lar. Delícia nosso momento, né? Boa noite. Como a gente sempre fala, bom dia e boa tarde para quem assiste depois gravado. Tamo junto sempre. Oi, Gi. Gente, mandando aviãozinho. Esse aviãozinho que tem aqui na direita do nosso celular. Manda pros amigos, manda pra família, tá? Como a gente diz, boa noite, Andréia. Quanto mais pessoas fazendo Evangelho no Lar ao nosso redor, melhor, né? Só colocar uma coisinha aqui para não esquecer. E é um momento tão sagrado, né? Que a gente que já faz algum tempo, mesmo quem tem feito há poucos meses, já é testemunha, né? Não é nem testemunha, já tem o seu testemunho de mudança de hábito, mudança de vida com o Evangelho. Eu falo que depois que a gente começa, a gente sente esse vício do Evangelho, a gente não para mais. E nem deve. Porque tamanha importância que ele tem na nossa vida, não só por esse momento mágico, né? Mágico no sentido bom. Esse momento de conexão com a espiritualidade, mas o que o Evangelho traz no nosso dia a dia, né? Os ensinamentos, da gente poder aprender, e a gente vai falar sobre isso hoje, da gente aprender o Evangelho e colocar no nosso dia a dia. E isso vai mudando, vai transformando a nossa vida. Então, isso é mágico. A nossa visão vai mudando dos acontecimentos, né, do nosso dia a dia. Tudo. Começando com a família, amigos, né, trabalho. Tudo muda. Nas mínimas questões. O nosso comportamento muda, né? Eu tô falando aqui de testemunhos, né? Falo de mim e falo de pessoas que falam pra mim. Então é um momento que a gente tem que deixar guardadinho, né? Que é como eu falo, a gente consegue estar aqui toda segunda-feira. A dona Jade tá por aqui, eu tô ouvindo barulho. Então, segunda-feira que é o nosso momento, e como eu falei lá no início, mesmo quem não consegue fazer de segunda-feira, né, às 9 da noite, e que faça um outro dia, num outro horário, vai ter o mesmo sentimento, igualzinho, né? A única diferença é que não consegue colocar aqui ao vivo, né, o comentário, ou fazer uma pergunta, ou tirar uma dúvida. Essa é a única diferença, mas de resto, os benefícios, né, do Evangelho vai ter do mesmo jeito, né? Wolfinha, meu irmãozinho. Wolfinha é um personal amigo meu irmão lá na academia. Muito bom. Então é isso. É a gente realmente fazer do Evangelho no Lar um compromisso. Não é um compromisso com a gente mesmo e com a espiritualidade.
como a gente sabe, como a gente aprende durante o nosso evangelho, tá? Seja ele feito ao vivo, seja ele feito depois, né? Desde que você faça ele no mesmo dia e no mesmo horário, a espiritualidade pede pra gente, né? Que o evangelho seja feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário. O que que acontece? É um encontro com a espiritualidade. Como a gente fala, os entes, não só a equipe espiritual que vem fazer o apoio do evangelho, a equipe que vem fazer a parte da fluidificação da água, a higienização do lar, né, os passes, os tratamentos, os nossos entes queridos, como a gente sempre fala, da gente pensar neles antes do evangelho, viu, gente? Façam isso, tá? Façam isso antes do evangelho. Faz uma paradinha, mentaliza aquele ente querido que já partiu, que você quer que ele esteja com você durante o evangelho. Faça. Ele vai vir, né? Quem sabe? Mesma coisa, tenho depoimentos de pessoas que sentem a presença. Então, olha que momento único, que a gente tem que dar muita importância. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa visão, né? Mas, como a gente aprende, gente, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. O despertar espiritual vem no tempo certo. Então, mais cedo ou mais tarde chega. Certo? Então vamos lá, gente. Já passaram-se 8 minutos. Alezinho! Tudo bom? Então, todo mundo aqui, Miguelzinho, a Carlinha. Deixa eu fazer uma geral aqui rapidinho. A Lu, Lari, o Wolfa, a Ritinha. Não sei se entraram, já saíram, estão por aqui. Estou falando. A Cida, a Lu, a Gavina, a Kelly, a Gi, a Andréia, a Vivi, a Renatinha, a Si. Quem mais? Faltou alguém, gente, que eu não falei? A Triene é da Rê, né? Odontologia. Então é isso aí, gente. Muito bom, gente. Carininha tá com o Miguelito, claro! Casal que eu amo. Então, bora lá, gente, bora lá. Que hoje provavelmente o evangelho ele não vai ser, ele vai ser bem mais curto, tá? Vamos entrar no nosso Gotas de Esperança. Deixa eu só. Semana passada foi ímpar, hoje a nossa mensagem é de número par. Bora lá, gente. É isso aí. Continua mentalizando, tá? O seu ente querido, o seu ente amado, ou de repente um amigo, né? Que já tenha partido, que você queira emanar essa luz do evangelho. Continua, tá bom? Então, mensagem par, né? Espiritualidade aqui com a gente. Vamos ver a mensagem que eles vão mandar. Que todo mundo precisa. Bora lá. 44. Gostar dos outros é gostar da vida. Eles são o seu refúgio. Dão-lhe sabor à vida. Trazem alegria e paz. Você se torna verdadeiramente feliz ao amar os outros. Descobre neles uma centelha divina igual a que atua em você. Sente que você e eles, no fundo, são uma só energia, um só Deus. Gostando dos outros, sua vida transforma-se em completa liberdade. Os seus dias são felizes, nada quebra o encanto do seu viver. Apreciar as qualidades dos outros é a melhor maneira de gostar deles.
Uau! Que mensagem, gente! Sempre, por mais que você não se afine com o outro, né? Esse outro sempre vai ter uma coisa boa, sempre, sempre vai ter. Gostando dos outros, a sua vida se transforma em completa liberdade. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Divaldo Franco, ele falava muito através da Joana de Ângeles, né, que foi a mentora dele, que quando o outro não gosta de nós, tá tudo bem. A gente tem que se preocupar quando eu não gosto do outro. Aí tá o problema. Quando o outro não gosta de mim, ok. Eu tenho que me preocupar quando eu não gosto do outro, né? Esses dias eu ouvi uma frase do Chico, que ele falava assim que duas pessoas que não se dão bem, dois inimigos, né? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu não goste, né? Nossa, deixa eu até colocar para eu não perder essa página aqui, dessa mensagem. Ele falava que dois inimigos são duas pessoas de costas uma para outra, que ficam de costas uma para outra, porque no momento que elas se virarem, elas vão se ver e é um espelho. Elas vão ver como elas são parecidas. O quanto uma tem coisa da outra. Então, por isso que é importante esse nosso olhar pelo outro, né? A começar que a gente sempre fala, a gente já aprendeu nos evangelhos, que somos todos irmãos. Deus é o único Pai. Aqui na Terra a gente tem a hierarquia, né? Pai, mãe, filho, tio, avô, avó. Isso é aqui na Terra, que precisa, é necessário. Mas no plano espiritual não. No plano espiritual, gente, o meu filho é meu irmão. Meu pai é meu irmão. Somos todos irmãos na caminhada da evolução. Né? Então, falar, aquele cara lá sei lá, fala mal ou não tem nada a ver comigo. Sim, tem. Então, quando a gente começa a ter essa visão, mais uma vez sobre o aprendizado, né, espiritual, as coisas começam a mudar. A minha visão com relação ao outro começa a mudar, né? Principalmente, gente, com relação, por exemplo, a religião, né? Eu, por exemplo, não gostar de tal pessoa porque ela é de tal religião, né? Porque ela fala coisas que eu não concordo. Mesma coisa. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Né? Porque eu sei que no plano espiritual não tem nada disso. Política, né? O que a gente está vivendo. Eu tenho o meu lado político? Claro que eu tenho. Mas eu tenho infinitos amigos e amigas que não compartilham da mesma ideia que eu. E tá tudo bem. E eu gosto do mesmo jeito. Né? Qual que é o segredo? Não vamos falar sobre isso. E a mesma coisa, eu respeito. No plano espiritual, gente, não tem política. Né? E para que eu vou brigar com uma pessoa por conta disso? Ah, Paula, mas é mais forte que eu. Então tá, então não briga, se afasta, mas reflete. Reflete, porque quando a gente começa a ter esse entendimento, né, da fraternidade, da irmandade,
as coisas começam a ficar diferentes. Então, eu sei que o outro pensa diferente de mim, mas eu vou respeitar. Se ele não me respeita, tá tudo bem, eu vou me afastar, né? E, enfim, gente, isso é com relação a qualquer questão, né? A qualquer campo, da gente começar a ter esse pensamento, porque amanhã a gente vai estar no plano espiritual e a gente vai poder encontrar com essa pessoa e olhar de peito aberto, sabendo que não teve briga, né? Não teve desentendimento, não teve ódio, não teve mágoa. Então é isso aqui. Só rapidinho. Você se torna verdadeiramente feliz ao amar os outros, né? E esse amar é como Jesus falava, né? Amai vossos inimigos. É claro que não é fácil eu amar uma pessoa que me prejudica, que me trai, né? É eu respeitar e, claro, se eu puder me afastar, perdoar, né? O perdoar é algo assim, gente, crucial, né? E é isso, é eu perdoar e me afastar. Ele segue a vida dele, né? A outra pessoa segue a vida dela, eu vou seguir a minha, eu desejo tudo de bom pra você, aquela velha frase, pessoas felizes não enchem o saco, né? É isso. E não realmente começar a prestar atenção em sentimentos ruins, né? Ai, não gosto daquela pessoa. Opa! Né? É como o Chico falou, né? Do inimigo que tá só de costas um pro outro, porque não se vê, porque quando realmente se encarar, vai ver que são iguais. Por que eu não gosto daquela pessoa? Né? Vou analisar alguma coisa que eu posso passar por cima, eu posso ajudar. Então uma mensagem aqui maravilhosa pra gente começar a nossa semana para reflexão, tá? Só lembrando, antes da nossa prece, não esqueçam de colocar água para ser fluidificada, separado, cada um com a sua necessidade de remedinho espiritual. Fecha os olhos, respira fundo, mentalizando Jesus aí dentro do seu lar, onde quer que você esteja. Mentalize a imagem de Jesus, feliz, que a gente possa tirar aquela imagem de Jesus na cruz. Isso não existe mais. Imaginar realmente agora ele muito feliz por esse nosso momento de reunião para falar de Deus, para falar das coisas de Deus. Que essa alegria que a gente está sentindo seja emanada para todos os que precisam dessa alegria, desse sentimento. Mentaliza aquela pessoa que você quer que seja curada. Mentaliza ela feliz, sorrindo. Pensamentos têm poder. Vibrações têm muito poder. Que o nosso estudo de hoje seja abençoado por Deus, por Jesus, pelos nossos mentores, por toda a equipe espiritual. Que esse momento seja eternizado através dos nossos compromissos, das nossas práticas. Que seja eterno o nosso Evangelho no lar. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, colocando o remédio necessário para cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, que vai
aplicar os passes, fazer os tratamentos. Agradecemos os nossos entes queridos que estão presentes para participarem do Evangelho, que vão aprender, vão continuar na evolução. Agradecemos aos espíritos que são atraídos pela luz do Evangelho, que também vão ser curados. Sejam muito bem-vindos aos nossos lares. E damos por iniciado mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Gente, que calor! Eu até ia comentar com vocês. A Rita fala, ele disse que não precisamos levar para dentro de casa o inimigo, né? Tipo, eu não preciso ter esta pessoa na minha roda de amigos. É, isso mesmo, Ritinha. Isso, e tem muitas das nossas sombras em quem não bate o santo. E a gente tem que tomar cuidado, gente, com esse negócio de bater o santo, da gente não botar a culpa no santo, hein? De não botar a culpa no nosso mentor, né? A gente acaba colocando culpa nos espíritos, né? Nananina, não. O negócio é com a gente, né? Não é o meu santo que não bate com o dele. Os nossos santos, né? Os nossos mentores, pelo contrário, eles se falam o tempo inteiro, se dão muito bem, né? Então é isso aí, gente. Boa noite para quem tá chegando, para quem chegou. Então bora lá. Vocês estão ouvindo direitinho a música? Eu nem perguntei isso, né? Sobre a música, vocês estão ouvindo bem o que eu tô falando? Que eu deixei o ventilador ligado porque tá calor, né? Meu Deus. O tema de hoje, gente, tá lá no nosso Caminho, Verdade e Vida, capítulo 70, intitulado Poderes Ocultos. Então, o Emmanuel vai estudar a passagem de Marcos, tá? Tá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, que diz assim: E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham, quer dizer, colocavam os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. A gente sabe de várias passagens, né, de Jesus, onde as pessoas, malemar de tocar nele, já eram saradas. Eram curadas. Saradas, né? Vou repetir. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, colocavam os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Aí eu vou ler a consideração do Emmanuel. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de se melhorar, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, quer dizer, de fama, né? Devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Ou seja, os poderes que Jesus tem, ninguém aqui na terra teve.
e não vai ter. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, quer dizer, privilégio divino, em benefício da própria situação. Havido cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, se entregou à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. Quer dizer, ele seguiu as ordens de Deus, como a gente, né? Como qualquer mortal. A lição do Senhor é bastante significativa. E para terminar, é compreensível que o discípulo estude e enriqueça de energias espirituais. Perdão, é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Como a gente fala, né? Que tapa na nossa orelha. Isso, a Ritinha dá o exemplo da mulher que sangrava, né? E só de tocar lá na roupa dele parou. Então olha o poder do Cristo. Eu vou ler as minhas considerações, então a gente vai conversando aqui, tá? Vamos colocando as nossas opiniões. Então aqui nessa passagem, gente, o Emmanuel, ele fala de duas situações, né? Uma é pra gente tomar cuidado, como ele fala, né? Com essa busca da notoriedade. A gente pode colocar aqui, gente, situações tanto para quem trabalha em centros espíritas, né? Como médium, e para quem também faz trabalhos, gente, voluntários, trabalhos do bem, tá? Trabalhos voltados para o bem, ok? Então, ele coloca duas situações pra gente. Uma é sobre essa busca da notoriedade, né? Da fama. E a segunda situação é pra gente tomar cuidado para que as nossas palavras não fiquem, gente, só no mental. Né? Então eu sou uma pessoa que eu entendo tudo, eu sei a Bíblia de cor e salteada, eu conheço a codificação de Allan Kardec de trás para frente, só isso, né? Então da gente tomar cuidado, da gente não só saber, mas fazer, praticar. Inclusive ele fala aqui, né? O bem permanece, antes do nosso permanece o bem dos outros. E que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falará por nós a Deus e aos homens hoje e amanhã. Esse amanhã, gente, é no plano espiritual. Né? Como a gente diz, é o nosso advogado. Esse é o nosso advogado. Então, o que ele quer dizer? É isso, essas pessoas, né, que se propõem a fazer estudos, né, estudam, fazem interpretações do Evangelho, assim como a gente, né, como a gente faz.
Mas esse trabalho nunca vai além do estudo, né? Como a gente falou, ficar só no estudo. Não vai para a prática, né? Prática da fraternidade, da caridade, seja ela qual for, gente. Seja qual for a caridade. A gente sempre fala aqui, a caridade ela pode ser feita de várias formas. Não só a caridade material, né? Monetária. E aí, com relação que ele fala da notoriedade, né? Bom, primeiro que a gente sabe, gente, que o maior problema do ser humano, a causa primária da maioria das nossas aflições, tá lá no Evangelho, né? Também tem nome e sobrenome: egoísmo, vaidade, orgulho, né? Então, quando a pessoa busca, né, sempre pensando nessas situações, né, gente? Uma pessoa que trabalha dentro de um centro espírita, né, seja qual for o trabalho, principalmente um trabalho mediúnico, né? E seja qualquer trabalho do bem, tá? Qualquer, né? Visitar escola, visitar hospital, visitar creche, asilo, entregar alimento na rua. Então, quando essa pessoa, gente, busca essa fama, né, na caridade, ela se coloca em evidência, como ele fala. Ela acaba se colocando em evidência, né? Se eu quero notoriedade, eu vou me pôr em evidência. O que pode acontecer comigo? Eu vou atrair consequências, né? Consequências que podem ser bastante desastrosas. Começando, que a gente sempre fala, e isso em qualquer campo, viu, gente? Pelo estímulo da vaidade, né? Eu me ponho em evidência, o meu ego, né? Como a gente fala, vai aumentando, vai inflando. Eu acho que um exemplo bacana foi o João de Deus, né? Infelizmente, uma pessoa com um poder extraordinário, né? Uma mediunidade extraordinária, se perdeu na vaidade, no egoísmo, no orgulho, né? Atraiu todas as atenções. E aí, o que acontece quando essa pessoa atrai as atenções, né? Fica em evidência. Ela acaba sendo observada o tempo todo, né? Principalmente fora dos trabalhos que ela realiza. Claro, pessoas que são críticas, pessoas que julgam, mesmo achando, gente, que a pessoa tem que ser perfeita, né? Isso é uma coisa muito, muito errada. As pessoas acham que aquela pessoa que faz aquele trabalho tem que ser perfeita, né? No trabalho que faz, no trabalho pro bem. E a gente sabe que não existe ninguém perfeito aqui na Terra, né? E aí, a gente sabe também, vendo matérias, né? Todos os missionários, gente, que passaram pela Terra, diziam, né? Eles diziam que eles não eram perfeitos, com exceção de João de Deus, né? Mesmo as pessoas, né? Eu já vi matérias, mesmo pessoas que conviviam com esses missionários relatavam, né? Que eles tinham manias, tinham defeitos. Normal, né? Eram gente como a gente.
só que tinham uma tarefa maior do que a gente. Então, gente, o que vai determinar, né? Eu coloquei porque eu acho isso muito importante. O que vai determinar o sucesso, né, de qualquer trabalho voluntariado, tá? Qualquer trabalho voltado para o bem, para a caridade, é o esforço, é a vontade de trabalhar, a perseverança e nunca, gente, nunca desistir. Nunca desistir, porque perfeição não existe, né? Eu falo, tem gente aqui que faz trabalho de caridade, né? De entregar comida na rua. Não é que seja fácil, não é fácil, mas assim, às vezes a gente fala assim, puxa, ai, acho que, nossa, eu tô cansada, vou ficar em casa, vou dormir, né? Vou assistir minha Netflix. Não, é um compromisso, né? Que a gente começa a pensar no outro, o outro tá esperando. O outro tá esperando, né? E aí cai no que ele fala, é a gente pensar no outro. E aí, gente, eu até coloquei aqui, né? Eu acho, na minha opinião, né? Que um exemplo mais próximo pra gente é o Chico, né? É o Chico Xavier. Exato, Jair. O Jair tá falando aqui, ó. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É exatamente isso. E aí eu coloquei o exemplo do Chico porque eu acho que ele foi um super-herói pra gente, né? Claro que a gente teve Allan Kardec, que trouxe um material inigualável, né? Coloquei a mão aqui porque eu não encontro palavras, né? Para falar do trabalho de Allan Kardec. Meu Deus, inclusive quem puder, gente, assiste o filme do Allan Kardec na Netflix, tá? Olha aí, um filme maravilhoso para você assistir hoje ou no final de semana. Allan Kardec, né? Você vai ter uma ideia da vida dele. Meu Deus! Vontade de trabalhar, perseverança, não desistir, né? Ele podia desistir? Podia, mas não desistiu, ele pensou no outro, né? E assim, gente, esses missionários, tá? Seja o Allan Kardec, seja o Chico, eles poderiam ter... Existe essa questão, né, gente? Poxa, mas e se Allan Kardec desistisse do trabalho, né? O que seria da doutrina espírita? Gente, a espiritualidade não faz nada por rascunho, né? Como se diz. Não. Se Allan Kardec desistisse do trabalho, eles teriam outra pessoa para colocar. Chico Xavier, mesma coisa. Se ele desistisse, teria outra pessoa para colocar, né? Mas eles não desistiram, né? Chico Xavier foi criticado, sofreu preconceito, né? As pessoas falam que ele andava na rua, né? Na cidade dele, em Pedro Leopoldo, ele estava numa calçada, as pessoas atravessavam a calçada para não passar do lado dele, né? Então o cara foi o cara. Por isso que eu coloquei aqui, né? Que ele foi um super-herói pra gente. E ele era, como eu falei, ele era gente como a gente. Ele trabalhava, gente, batendo cartão, né? Entrava 8 horas da manhã, saía às 5 da tarde, ainda saía
fazia o trabalho de psicografia. Gente, quantos livros este homem psicografou? Quase 500 livros, né? Ele começou com um tantinho, né? O Emmanuel ofereceu para ele um tanto, depois foi aumentando. Então ele saía do trabalho, né? Tomava o cafezinho dele, o pãozinho de queijo dele, e ia psicografar. Ia trabalhar no centro espírita. Ia pra rua. Ele fazia trabalho de caridade na rua, né? E ele ainda dizia, né, que ele tinha defeitos para vencer. Né? Ele falava, não, eu não sou perfeito não. E claro que não era, né? Mas ele falava, eu tenho defeitos ainda para vencer. Interessante que, pra gente terminar, como o Emmanuel fala aqui, né, da cura, Chico tinha, né, assim como João de Deus tinha, né, a mediunidade da cura. Só que João de Deus se perdeu, né, nesse caminho da notoriedade. Chico Xavier não. Então ele tinha a mediunidade da cura, né? As pessoas falavam, gente, que só de estar perto do Chico já se sentiam bem, né? Já se sentiam melhor, já se sentiam curadas. E vê, ele desencarnou pobre, do jeitinho que ele chegou na Terra. Ele viveu com o necessário, né? Então, como a gente fala, ele não perdeu a alma dele pro mundo, não. Tanto que quando Chico, né, os espíritos falam, quando ele chegou no plano espiritual, foi uma festa. Então, é isso, né? Como eu falei, ele desencarnou pobre do jeito que ele chegou aqui na Terra. E, gente, numa ocasião, olha que interessante, numa ocasião aqui na vida, durante a vida dele, né? Quando ele era mais jovem, Chico, ele tinha um problema nas vistas, né? Era uma catarata que na época não tinha cura. E o olho dele doía, ele sentia muitas dores e sangrava. Por isso que ele vivia com o lencinho, né? E aí, numa determinada ocasião, Bezerra de Menezes, em espírito, claro, né? Bezerra de Menezes foi um dos espíritos que trabalhou com o Chico. Fala pro Chico, deixa eu te curar, eu posso te curar. Por isso que a gente fala, gente, espíritos superiores, não existe limite. Se é da vontade de Deus, em primeiro lugar, eles podem curar o que a gente tiver, vai depender do nosso merecimento, tá? Eu posso estar numa cama, num câncer em estado terminal. Se for da vontade de Deus, a espiritualidade vem e faz a minha cura total, né? E Bezerra de Menezes ofereceu essa cura dos olhos do Chico, né? E ele não aceitou. Ele não aceitou, dizendo que fazia parte da missão dele. Imagina, gente, sou eu falo, quero, pode curar, né? Pode curar. Não. Mas é o Chico, ele não aceitou. Ele viveu até os 90 anos com a problemática no olho, psicografando, por isso que ele fazia assim, né? Psicografando, trabalhando até o último dia aqui na Terra. Então, quer dizer, e ele foi como Jesus, né? Só para lembrar, como Jesus, que lá no Calvário poderia, gente, facilmente ter saído daquela cruz e ter derrubado todos aqueles soldados, que é o que eu faria, né? Claramente, mas é Jesus. Então, assim como Jesus, né? O Chico, ele não usou esses recursos espirituais em causa própria. Ele pensou nos outros, né?
E claro, ele pensou na missão dele, que fazia parte da missão dele, né? Assim como Jesus, mais uma vez, que Emmanuel fala, Chico seguiu as leis do amor, as leis de Deus, assim como nós, né? Meros mortais, que não temos privilégio nenhum. Então, gente, para terminar, evoluir espiritualmente não é conquistar poder, né? Eu não tenho poder nenhum, para que eu vou me preocupar em evoluir? Não. Como ele fala, o bem que a gente faz, gente, que é a verdadeira chave para a gente se conectar com o mundo espiritual, para a gente se conectar com Deus, com Jesus, com os espíritos benfeitores. É o bem que a gente faz aqui. Antes do nosso, eu vou repetir, permanece o bem dos outros. E que esse bem distribuído no caminho da vida, ou seja, na nossa caminhada terrena, é a voz, eu só coloquei a chave aqui, né? É a voz que falará por nós, a Deus e aos homens, hoje e amanhã, ou seja, hoje, aqui na Terra e amanhã, quando a gente estiver no plano espiritual. Quando a gente chegar no plano espiritual, ninguém vai querer saber em que eu me formei. Olha, me arrepia só de falar qual é o meu... qual foi o meu cargo aqui na Terra, quais foram os meus títulos. De nada isso vai valer. Vão perguntar qual foi o bem que você fez ao outro, do fundo do seu coração. Essa é a chave que vai conectar a gente com a felicidade, com a verdadeira felicidade. Então, gente, não vamos buscar a fama, né? A notoriedade, para que a gente não se perca nesse caminho, né? Faça, como dizia o Chico, faça o bem sem olhar a quem, né? E não espera o tempo passar. A gente já falou isso. Não espera o tempo passar, que amanhã pode não dar mais tempo, tá? Para finalizar, eu vou ler duas questõezinhas aqui do Livro dos Espíritos. Questão 918, tudo rapidinho. No capítulo Perfeição Moral, onde Allan Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Como que a gente vai reconhecer, né? Quais são os sinais que vai se reconhecer um homem, nele o progresso real que vai elevar o espírito dele na hierarquia espiritual? Resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, ou seja, aqui na Terra, representam a prática na lei de Deus, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Ou seja, a gente não precisa chegar no plano espiritual para entender a vida espiritual. É o que a gente está falando. Quando eu entendo a vida espiritual aqui agora, quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ter a felicidade. Né? Como a gente diz, o nosso despertar espiritual vai ser outro. E a questão 200 só não coloquei em ordem, mas tudo bem. 275, que fala assim: na vida espiritual, capítulo Vida Espiritual, Allan Kardec pergunta: o poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra
lhe dão alguma supremacia no mundo espiritual? O que vocês acham? Vou repetir a pergunta. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Resposta: não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Aí eles põem assim, ó, lê os Salmos. Claro que não. Olha a resposta dos espíritos, né? E ainda ele termina assim, ó, lê os Salmos, né? O bobão, né? A tua conta bancária, o teu ouro, o teu jargão, não vai adiantar nada aqui. Então é isso, finalizamos não, vamos fazer a nossa prece final, né? Mas foi um ensinamento pra vida, né, gente? Que a gente possa, nos pequenos momentos do nosso dia a dia, praticar essa caridade do fundo do nosso coração, como a gente sempre fala, começando dentro de casa, né? A paciência com aquela pessoa que não tem o mesmo entendimento espiritual que a gente, né? Lembra que a gente, lá no início do Evangelho, a gente falou, né? Sobre o despertar espiritual. A gente tem que sempre lembrar, lá na nossa vida passada, provavelmente, a gente era uma pessoa que não tinha esse despertar. Então, a gente não exigiu paciência dos outros. Então, que a gente possa ter esse olhar com essas pessoas dentro da nossa casa, né? E aí a gente parte, como a gente fala, né? Pro trabalho, pra fora, enfim. E se possível, ajudando, né? Seja como for, não só na parte monetária, mas na parte moral, tá? Aproveitando esse ganchinho rápido, gente, a gente tem, daqui 2 semanas a gente vai entregar cestas básicas na cidade de Tiradentes. Estamos precisando ainda de cestas. Quem puder ajudar, tá? Pode me chamar no direct, eu converso. Então é isso. Vamos finalizar o nosso evangelho com a nossa prece. Fechando os nossos olhos, respirando fundo, sentindo a presença da espiritualidade, que já finalizaram os trabalhos, sentindo a presença do nosso mentor, do nosso anjo, que ama tanto a gente e que fica muito feliz com essa nossa evolução. Fica muito feliz com as nossas atitudes no caminho de Jesus, de Deus. Que a gente possa ter esse entendimento de que a vida é passageira, é transitória. Aquilo que a gente esteja passando de aflição, no que depender de cada um, vai passar logo. Se você sofre com a partida de algum ente querido, se conecta com ele todos os dias, agradecendo a ele a união de vocês aqui na Terra. E não esquece que o reencontro vai acontecer. Tenha isso em mente, tenha isso em mente. Que a nossa semana seja abençoada, com oportunidades, e que a gente não perca essas oportunidades de crescimento moral, espiritual. Praticamos o bem, sem pensar em retorno, sem pensar em fama,
não nos percamos na vaidade. Lembremos de que a gente vai voltar para o plano espiritual e nos será cobrado o bem que fizemos aqui na Terra. Só isso. Sejamos exemplo, assim como foi Jesus, assim como foi o Chico. Sejamos exemplos dentro da nossa casa e fora dela. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, que fez os tratamentos, aplicou os passes. Com esse alimento forte para o nosso espírito, a gente vai atravessar mais uma semana que vai ser maravilhosa para todos, sempre lembrando no caminho de Jesus e que tudo passa, só depende de nós. Agradecemos aos espíritos que vão retornar para o plano espiritual, continuando a evolução. E semana que vem, mais um reencontro, se Deus permitir, Ele vai permitir. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. É isso aí, gente. Finalizamos o nosso evangelho. Queria ter terminado antes. Olha, não consigo. Gratidão, gente. Compartilhem o evangelho, tá? Me chama, o mínimo de ajuda é grande. É grande, viu, gente? Tem pessoas que falam assim, poxa, Paula, mas eu não consigo. Gente, o mínimo é o máximo, né? É grande para quem vai receber. Só para finalizar, uma outra história do Chico. Ele tinha uma mãe que procurava ele para ajudar. Essa mãe tinha acho que 9 filhos, não sei, uma coisa assim, 10 filhos. E ele ia apertar a mão dela e dava todos os dias R$1 para ele. Desculpa, para ela, né? Ele dava R$1. E depois, quando ela desencarna, né? Ela psicografa para ele e fala: você não tem noção, Chico, do quanto aquele R$1 que você dava para mim, eu conseguia comprar um pão, um leite para os meus filhos, né? Então, mais uma vez, sobre a notoriedade, a gente não precisa pensar em coisa grande, né? A caridade, numa proporção pequena pra gente, que a gente acha, é grande para quem recebe. Tá bom? Então, uma semana maravilhosa para vocês, gente. Semana que vem, tamo junto. Amo vocês. Demais.